como funciona, na prática, o holopensene pessoal da autoproteção contra a frustração perante a matemática. Olha, eu coloquei lá na argumentologia uma coisa que pode complementar essa autopensenidade. A gente fez uma listagem aqui atrás das pessoas trafaristas e das pessoas traforistas. Como é que a gente... na verdade, são reações, né? Traforistas e reações trafaristas. Então, assim, para você sair da matematicofobia, para você sair desse pensene, né, da frustração da matemática, primeiro é saber que a atribuição de causalidade não recai sobre você somente, entendeu? Ou muitas vezes nem recai sobre o próprio aprendiz, sobre a própria pessoa que está aprendendo. Então, normalmente, a pressão da sociedade, a pressão da escola, a pressão da família, e aí, por tabela, a própria pressão da pessoa faz com que ela se culpe por qualquer uma falta de sucesso na escola, principalmente do ponto de vista da matemática, que é tido e é passado, como eu falei na definição, é passado de geração a geração como um bicho de 7 cabeças, né? Aí, como eu falei para Pilar, não tem 7, só tem 5, 4, aí, né? Estou brincando. Bom, então o que acontece, gente? A dificuldade de aprendizado, que não é só da matemática, assim, aprender demanda esforço. Aprender qualquer que seja a disciplina demanda estudo, demanda disciplina, demanda esforço, e tem a sua dificuldade. Mas no caso da matemática já tem aquela aura de dificuldade, já é passado de pais para filhos, já é passado socialmente, né? De que é uma coisa difícil, que é para poucas pessoas, que nem todo mundo tem cabeça para matemática. E aí a qualquer dificuldade você já se inclui ali. Então você atribui a causalidade da deficiência matemática a toda uma incapacidade pessoal, a uma falta de autoesforço, e na verdade às vezes não é isso. A matemática tem sido mesmo ensinada de uma maneira bem mecanicista, e é difícil, né? Você adquirir o conhecimento é só quando você já vem assim com uma paragenética ou com muito gosto pela matemática. A pergunta, voltando à pergunta aqui, a autoproteção contra a frustração, primeiro, é saber que você não é responsável unicamente pelas deficiências, pela falta de habilidade, pela falta de facilidade em aprender matemática. O segundo é você ter um comportamento um pouco mais traforista, certo? Então, é assim, procurar ser autoconsciente das relações que tem a matemática com a vida, ser mais bem-humorado, ser curioso, não ficar só preso àquela questão que o professor te dá aula, né? Mas querer saber um pouco mais. Agora, tem uma outra coisa também que o próprio aluno pode fazer. Ele pode adequar o seu ambiente de estudo favorável à matemática, que é preparar, por exemplo, hoje em dia está muito comum colocar o atrativo, né, da informática para aprender matemática. E o interessante é que eu entro, às vezes, na internet e eu vejo muitos sites de pessoas assim, ensinando detalhes da matemática, e eles ensinam assim, de uma maneira super agradável. Então, assim, a pessoa que tem dificuldade pode entrar em algum desses assuntos e vai encontrar, muitas vezes, assuntos sendo explicados de uma maneira mais agradável. Outra coisa também, isso não foi, eu vi também em algum lugar, até nesse artigo aqui que eu peguei da internet, por exemplo, conversar sobre matemática, conversar sobre dificuldade, estabelecer um contato maior com o professor, pedir aos pais aula de reforço de matemática com alguém que tem habilidade um pouco maior, né? E, enfim, é isso aí, tem que sair desse quadro de dificuldade, de autoculpabilidade, tá certo? Não é pelo caminho da frustração que a pessoa vai... A frustração sai como? É a pessoa que tem inteligência e que na hora de realizar os trabalhos da matemática, ele não faz à altura daquilo que ele tem de competência intelectual. Aí vem a frustração.
E a sensação que dá é que a culpa é da própria pessoa, mas não é necessariamente da própria pessoa. Então é isso que eu quero chamar bastante atenção. Se você tem problema com matemática, e se quiser estudar matemática, também não é todo mundo que precisa de estudar matemática formal, né? Ajuda, eu acho que ajuda no raciocínio, ajuda na linearidade pensênica, ajuda na compreensão de mundo, mas não é a única disciplina que faz isso. Tem muitas disciplinas que fazem isso, tem muitos assuntos, e o melhor é você ter uma cosmovisão de todos os assuntos, né? Fala. É que eu já vou começar pela matemática, uma vez vivenciando essa dificuldade na infância, essa frustração já na infância, você considera que isso pode ser um ponto negativo para criar um trafarde? Com certeza, começa por aí, começa com essa frustração de criança, principalmente, né? Que aí aquilo vai criando um bloqueio. Então ela não é a própria dificuldade dela, mas sim a frustração, a parte emocional que ela criou em cima dessa dificuldade. Porque tem também aquelas dificuldades que são cerebrais, né? Tem crianças que nascem com dislexia, com descalculia, mas tem alguns tratados, eu já peguei, até no último meu verbete eu falei sobre isso, que se fala, né, que, por exemplo, para a pessoa disléxica tem um estudo dizendo que ela tem uma facilidade maior para abstração, ela tem uma facilidade um pouco maior para matemática, portanto. Mas precisa ter alguém que use algum método. Se não tiver desde o início uma pessoa que faça isso bem, mesmo assim, por exemplo, eu tenho dislexia desde pequena, tive dificuldade de aprender a ler, mas matemática eu nunca tive problema. Então, eu acho que essa facilidade para matemática, eu acho que a dislexia não afeta muito, a descalculia que afeta. Né? Agora, por exemplo, eu conto nos dedos até hoje, às vezes. Entendeu? Então, eu não considero que contar no dedo seja descalculia. Entendeu? Então, assim, já se o professor tradicional pegar, tem que decorar a tabuada, tem que, sabe, aprender a fazer aqueles algoritmos da conta de somar e subtrair, aquilo tudo tem uma lógica ali por trás. Nem os professores mesmo sabem aquela lógica. E era esse o trabalho que eu fazia com as professoras, eu mostrava a lógica daquele algoritmo. Entendeu? Para poder elas entenderem e saberem. Agora, eu não sei se ficou claro aí, porque eu falei de muitas coisas, mas porque não é tão simples assim. A autoproteção contra a frustração não depende só da pessoa, depende dela entender todo um contexto social, da escola, tá?